Shalom Hashem, vamos fazer um estudo sobre Coríntios, 1 Coríntios, uma epístola muito rica do Novo Testamento, autoria de Paulo, em que fala sobre diversos assuntos importantes da teologia que a Bíblia aborda. Então, ele faz uma saudação extensa, começa a tratar sobre a questão da divisão na igreja, ou seja, um assunto de eclesiologia. Alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de tal denominação, eu creio em tal doutrina, eu não creio em tal doutrina. E por essas divisões na igreja, muitas pessoas causam vergonha ao Evangelho, né? Porque a palavra supre toda a nossa necessidade, não precisamos ficar com essas dúvidas, vamos buscar o Senhor e a palavra que nos dará o conhecimento pleno do que nós precisamos saber, das coisas que Deus nos tem revelado. Ele fala sobre a cristologia, a redenção de Cristo na cruz, no Calvário, né? A soteriologia. E Cristo chamou judeus, chamou gentios, se fez sabedoria e transformou a sabedoria desse mundo em loucura para envergonhar os sábios e fazer as coisas fracas do mundo. Deus escolheu para envergonhar as coisas fortes. E as humildes do mundo, as coisas desprezadas, Deus escolheu as que não são, para as que são destruísse, para que não se orgulhasse toda a carne perante Deus. Mas todos em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, que se glorie no Senhor, se glorie. Então é um recomeço em Cristo, né? A princípio, a glória do mundo, a glória da ciência, da razão, a filosofia veio então se tornar loucura, e a loucura cultural do mundo, que era a condenação de um homem numa cruz, né? Inocente, se tornou a sabedoria de Deus para a salvação. É um mistério. Alguns dizem assim que o Espírito Santo que dá a salvação pela fé. A fé nessa redenção, o preço da redenção que Jesus pagou na cruz. Não tem preço, ninguém pode conseguir isso filosoficamente. Isso é o Espírito Santo que dá essa concepção da nossa redenção na cruz de Cristo. Porque para o mundo isso é uma coisa absurda. Para os políticos, né, que a gente vê aí sem agradecer a Deus e sem conhecer a Deus, duvidando de Deus, o mundo não conhece essa sabedoria, mas o Espírito Santo a revela, iluminando no coração daquele que crê e ouve de bom coração a palavra do Senhor. Depois Paulo continua falando sobre a proclamação que ele fazia, Cataguelo, anunciando o mistério de Deus, o mistério totel, estaurômeno, crucificado, né? Mostrando a Escritura. Naquela época não tinha no Novo Testamento. Paulo então usava o que? As Escrituras do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas, para demonstrar a messianidade de Cristo, né? Um assunto da cristologia que Paulo está abordando na primeira carta dos Coríntios, capítulo 1 e 2. Então ele revelou que Paulo diz que essa revelação, Apocalipse, que vem do nome Apocalipse, revelação, o livro de Apocalipse, pneumatos, tu pneumatos, mediante de A, tu pneumatos, mediante. Então Deus usou de A, mediante, através do pneumatos, Espírito Santo. E pôs o Espírito, pneu, panda todas as coisas investigas, erauna. Também as profundezas, bate, tutel, as profundezas de Deus. Quem, pois, garude, antropo, conhece o ser humano, as coisas do ser humano, senão o espírito do ser humano. E o que está nele, e também as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então,
Você vê, o Evangelho, a salvação, o amor de Deus, toda a revelação do Espírito Santo na nossa vida, nós não conhecemos, nós é dado a conhecer através do Espírito Santo. É um conhecimento que tem como fonte de revelação não a filosofia, não o racionalismo, não o empirismo, mas tem como a revelação, a fonte dessa nosso conhecimento das coisas, o mistério de Deus, da evangelização, santificação, seja da redenção, da cristologia, da eclesiologia da igreja, da bibliologia, da palavra de Deus. Todas essas coisas são reveladas por nós, para nós, pelo Espírito Santo, que são coisas de Deus, que não nos é dado se conhecer a não ser pelo Espírito Santo. Então não adianta o governo dizer, a partir de manhã todos vão ser batizados e vão receber Deus, receber o Espírito Santo e a palavra de Deus. Eu assino este decreto. Se o Espírito Santo não fizer a obra interior, coração na mente, não vai adiantar nada esse movimento do governo com essas pessoas. Então não é uma questão de autoridade, não é uma questão de organização, de sociologia, é uma questão de simplesmente de revelação espiritual. Milagre. Né? E essa revelação também é considerada loucura, porque ninguém conhece a mente de Cristo. E nós a temos porque o Espírito Santo veio habitar em nós e nos trouxe então o conhecimento da mente de Cristo. Então no capítulo 3, Paulo já introduz a eclesiologia, novamente dentro da doutrina de eclesiologia. Paulo continua falando sobre a igreja, os irmãos, né, no caso, das crianças carnais na igreja, porque há divisões, há invejas, né, e sectarismo de líderes, de denominações, de doutrina, mas que todos devem saber que foi Deus que cultiva e que dá a construção sobre todos. Ele é o arquiteto, o sábio fundamento que é Cristo Jesus, e que ele constrói. E também nós devemos ter cuidado no que nós construímos dentro da igreja, pregamos, ensinando, pois estamos construindo em ouro, com prata, com palha, com areia, na rocha. E diz para não destruirmos o santuário de Deus, o corpo da igreja, né? O corpo da fé da igreja, porque Deus se vinga de uma obra perversa como essa. E ele pega os sábios em astúcia, na astúcia, né? Então, essas são coisas que tudo, enfim, está em Cristo. Todas as coisas estão, Cristo está finalmente no Pai, que é um. Então aqui temos até o capítulo 3, Eclesiologia, diversos assuntos da primeira epístola de Coríntios. Vamos entrar agora no capítulo 4, falando sobre algumas mordomias na igreja e também sobre a defesa de Paulo, dos apóstolos de Cristo. Shalom Hashem.